Quando aquela imagem feia, miúda e quebrada apareceu na rede de 3 pescadores em 1717, o Brasil estava longe de ser o Brasil. Ainda não se jogava futebol e, claro, nem se sonhava com seleção brasileira. Não existia samba nem sambódromo. O Brasil tinha suas araras e seus papagaios, mas ninguém poderia pensar que um dia seria o país do carnaval. Não existia bandeira verde e amarela, não existia hino nacional e ninguém se orgulhava da mulata. Um Cristo de concreto em tamanho gigante, só 200 anos depois. Aparecida, de Rodrigo Álvares. Já existe aqui no canal um vídeo sobre este livro, porque ele foi publicado inicialmente em 1900... louco. Calma, vai com calma. Ele foi publicado inicialmente em 2014. E em 2017 saiu então essa edição com esse recadinho aqui em cima dessa edição ampliada. Como vocês podem ver também, foi muito bem recepcionado e muito bem vendido. Vendeu mais de 300 mil exemplares aqui no Brasil. Eu vou deixar para vocês verem aquele videozinho lá eu falo mais do autor, que é o Rodrigo Álvares, um repórter da Rede Globo de televisão. Mas aqui, nessa revisita a esse livro aqui tem um grande ponto positivo, pelo menos para mim que gostava muito de ler revista. Para você que não sabe, revista antigamente era uma coisa, umas folhas que você virava, vinha tudo junto, parecia um livrinho. Que hoje não existe mais, né? Mas eu lia muito revistas, eu gostava muito da revista Super Interessante e da revista Veja. E ao ler este livro novamente, ele me lembrou muito aquelas matérias de capa, principalmente da revista Veja, que era por tópico, aí você ia lendo, conhecendo toda a história. E este livro, acho que pelo fato de ter sido escrito por um jornalista, me lembrou muito aquelas matérias de capa daquelas revistas. Isso torna muito interessante. Apesar daqui na capa falar que é uma biografia, e você poderia considerar uma biografia, mas ela não é linear. Não conta começo, meio e fim. Encontrou a santa virou padroeira, a santa foi vista por 3 papas. Acabou a história. Não, não é bem assim. Ele divide este livro aqui em partes, como se fosse uma matéria da revista mesmo. E as partes são: Atentado e Mistérios, o Renascimento; Identidade, Aparecida; Trevas e Redenção; A Rainha, os Papas e os Presidentes. Então é nessa ordem que ele vai contar. E o que torna interessante, mesmo para você que não seja católico, mesmo para você que não tenha qualquer devoção, qualquer ligação com essa imagem, vale muito a pena a leitura deste livro. Por quê? Porque também é um relato histórico do nosso Brasil. E o que o Rodrigo Álvares faz aqui? Além de contar a história toda, ele vai a fundo nas várias pesquisas que ele fez, nos contando algumas coisas e nos colocando em dúvidas sobre outras. Porque como ele não achou resposta convincente, ele nos apresenta os fatos e nós somos capazes de concluir o que quisermos. Então é isso que eu achei mais interessante. Não é um livro que você vai pegar e falar: nossa, ele é católico, apostólico, romano, praticante. Nossa, ele não é um ateu convicto. Não, ele não acredita. Nada disso. Ele é muito imparcial e isso é o ponto muito positivo desse livro. Ele apenas reúne fatos e escreve ali os fatos. Obviamente que em alguns momentos, não que ele dê opinião, ele vai colocar dúvidas, porque é normal de quem pesquisou bastante. Mas então, para quem não conhece, essa imagem de Aparecida, que hoje todo mundo conhece esse triângulo aqui, e ele mesmo diz que é um símbolo nacional, aonde quer que você mostre essa imagem triangular, todo mundo vai saber que se trata de Aparecida, você sendo religioso ou não. Essa imagem então foi encontrada no Rio Paraíba do Sul, numa vila, né, que hoje é Guaratinguetá, e na verdade Guaratinguetá separou-se, dividiu-se a cidade, hoje tem a cidade de Aparecida. E essa imagem foi encontrada nesse rio lá em 1717 por 3 pescadores que supostamente não estavam conseguindo pescar absolutamente nada nesse dia. Quando lançam primeiramente a rede e puxam, encontra-se o corpo então desta santa. Eu disse o corpo por quê? Porque ela é encontrada sem a cabeça. E na segunda puxada que se dá na rede,
a cabeça vem e traz com ela então um monte de peixe, o que é considerado o primeiro milagre de Aparecida, porque naquele dia não estava dando para se pescar absolutamente nada. Vai da fé de cada um, mas o Rodrigo Alvarez vai ir mais profundamente. Ele vai buscar relatos de quem poderia ter feito essa imagem, que até então eram imagens de Nossa Senhora em todo lugar. Para você que não sabe, toda imagem de santa, e isso ele explica no livro também, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora de Guadalupe, Nossa Senhora Exaltadora dos Nós, Nossa Senhora do Divino Parto, Nossa Senhora, todas as Nossas Senhoras é uma representação da Mãe de Jesus. E aí é que está o gostoso desse livro. Ele vai dizer por que Nossa Senhora, então, é representada nessas imagens, por que o catolicismo usa essa imagem, aonde eles se embasaram na Bíblia para criar essa imagem de Aparecida. E fica claro que a igreja, para criar todas essas imagens de Aparecidas pelo mundo, eles vão naquele trecho do Evangelho em que Maria vira tipo a intercessora nas bodas de Caná. Ela pede para o filho providenciar vinho, então, para aquela festa. E essa parte a igreja usa para dizer que Maria, então, é intercessora também diante do Pai. Mas isso não só. Ele também vai voltar à história da coroa portuguesa. Vai dizer por que se fazia tantas representações e se vendia representações de Maria pelo Brasil e por Portugal. Você vai acompanhar um pouco da história portuguesa até chegar nessa imagem aqui. E através da imagem, por isso que eu disse que é importante a leitura deste livro, mesmo para você que não seja religioso, a importância disso é que ela vai fazer parte de grandes momentos. Nossa, que cachorrada, tem um monte de cachorro aqui. Ela vai fazer parte de vários momentos da história do Brasil. E o interessante também é o ponto em que essa imagem foi encontrada. Ela foi encontrada quase às margens da Estrada Real, que era o principal caminho, até então, da colônia portuguesa. Ali passava o ouro de Minas, que encaminhava-se para o Rio de Janeiro, a capital. Todo mundo que vagava entre a capital, Minas e outras regiões, tinha que passar por essa Estrada Real, aonde então tinha essa imagem. Você também vai acompanhar esses primeiros lugares que a imagem ficou, os governadores, né, que na época não era nem governador, era presidente de província, e antes disso, na época colônia, os representantes da monarquia que passaram por ali, o que foi feito com o dinheiro, porque quase desde o começo esta imagem arrecadou muito dinheiro, os vários milagres que supostamente foram realizados por ela, em 300 anos, você vai acompanhar 300 anos a importância dessa imagem, como que ela se tornou um símbolo nacional, como que ela foi coroada padroeira do Brasil, chamada de rainha do Brasil. Surpreendentemente, não sabia, né, a informação que tive lendo o livro, a princesa Isabel foi até essa imagem. Supõe-se que Dom Pedro I, antes de proclamar a independência, tenha passado por lá também. A princesa Isabel e o Conde D é certeza, ela foi pedir a graça porque ela não conseguia ter filhos. Como que ela foi usada então pelo presidente Getúlio Vargas, que era um agnóstico, mas que beijou o pé da santa. A gente vai ver também o que aconteceu durante a ditadura militar no Brasil, quando os militares fizeram com que a santa percorresse todo o território nacional e pela primeira vez saísse de lá. Você vai acompanhar o fanatismo religioso, como que um homem, um evangélico, eu posso falar protestante, né, de outra igreja, invadiu Aparecida e quase destruiu por completo essa imagem. Então você tem a história do Brasil, a história da religião no Brasil, como já há muito tempo existiam padres corruptos, como que a política interferia nas questões de Aparecida, como que se arrecadou fundos para a construção do primeiro templo. Dom Carmelo é muito importante que construiu a primeira igreja. Então você acompanha a história dos homens ao redor desta imagem. Então, mais do que a proposta inicial do livro, que era a feitura de uma biografia da imagem, isso aqui é feito, você também tem uma biografia ou uma pequena biografia das pessoas que participaram de toda essa história ao longo desses 300 anos. E por fim, o Rodrigo Alvarez nos deixa então, relata aqui nos capítulos finais,
a vinda de 3 papas. João Paulo II, que fez questão de ir até Aparecida e visitou a imagem. Depois nós tivemos Bento XVI e, por fim, o Papa Francisco. Então, querendo-se ou não, e é o que ele diz aqui, Aparecida é o primeiro grande símbolo de unidade nacional do Brasil e por isso e por outros fatores é que você deveria ler, então, Aparecida. A biografia da santa que perdeu a cabeça, ficou negra, foi roubada, cobiçada pelos políticos e conquistou o Brasil. Fica aí esta dica de um livro muito bem escrito. Para mim, mais do que uma biografia, isso aqui é um livro-reportagem que merece ser lido. E junto com a indicação do livro, fica aquele abraço e até os próximos vídeos do canal, porque eu tenho certeza que você vai se inscrever e dar o like, porque eu mereço. Tchau!